Olá a todos. Hoje vamos falar das regras da numeração do automatismo industrial. Para o efeito, vamos utilizar um esquema que já estão a ver, feito num software que temos utilizado ultimamente, que é o Cadicimo. Este software permite representar automatismos industriais e utilizar todas as regras da numeração e da simbologia de uma automação industrial. Vamos então começar a interpretar isto. Para já estão a ver isto completo, tendo do lado esquerdo o circuito de potência e do lado direito o circuito de comando. Eu agora vou aqui aumentar o tamanho para olharmos apenas agora para o circuito de potência. O circuito de potência, que está aqui agora do lado esquerdo, começa cá em cima com L1, L2, L3 e PE. O L1, L2, L3 significa que tem três fases, logo este é um circuito trifásico e todos os aparelhos que estarão aqui no circuito de potência têm que ser trifásicos. Tenho aqui um conjunto de fusíveis que estarão num porta-circuitos fusível e que tem o número 1, 3, 5, 2, 4, 6. E tem aqui o 7, 8, onde passa o condutor de terra. Normalmente esta ligação não se faz neste elemento, mas neste esquema optaram por fazer. Cá embaixo tem o 2, 4, 6 e 8. Isto significa que este porta-circuito fusível terá que levar três fusíveis e terá um contacto aqui auxiliar que foi utilizado para passar cá o condutor de terra. Estes elementos têm apenas um dígito e são ímpares da parte de cima e pares da parte de baixo. Então isto significa que no circuito de comando a numeração é um dígito e que os ímpares estão em cima significam entradas e que os pares estão aqui em baixo significam saídas. Se repararmos, todos os outros elementos obedecem à mesma regra. Aqui tenho um contactor tripolar e aqui tenho um relé térmico com estes símbolos gráficos que devem começar a memorizar. Portanto, aqui tenho um circuito que termina num motor. Este motor tem três terminais, O1, V1, W1, e este motor tem três símbolos gráficos que me diz que tipo de motor se trata. O M, que como o próprio nome, como a própria letra sugere, é motor. O 3 quer dizer que tem três fases, o til quer dizer corrente alterna, e aqui tem um PE, que é a ligação do condutor de terra. Visto a numeração e os símbolos que estão no circuito de potência, vamos passar aqui este lado ao circuito de comando. O circuito de comando caracteriza-se por todos os seus elementos terem dois dígitos, com exceção aqui desta proteção que não se considera propriamente circuito de comando, mas considera-se a alimentação do circuito de comando. Vou reduzir aqui um bocadinho mais para ser perceptível o que cá está. Então eu tenho aqui nesta ponta o L e aqui nesta o N. Isto significa que este circuito de comando é alimentado a 230 volts, porque está entre uma fase, que é o L, e o neutro. Este aparelho de proteção, o F3, tem aqui o terminal 1.2 e o terminal 3.4. Tem o mesmo nome, quer dizer que é um aparelho de proteção, neste caso um disjuntor bipolar, tem dois polos. E o 1 e o 3 são as entradas deste aparelho e o 2 e o 4 são as saídas. Cá em cima está representado com um tom castanho e aqui embaixo com um tom azul, porque cá em cima eu tenho a fase e aqui tenho o neutro, e o neutro representa-se com letra azul. Agora, todos os elementos que estão aqui têm dois dígitos. Tenho o 95, 96, tenho o 11, 12, o 13, 14, o 13, 14, o A1, A2 e tudo isto são numerações ou símbolos de dois dígitos. O caso do A1, A2, e que não é só numerações, é uma letra e um número. Habitualmente o A1 e A2 significa que são os terminais da bobina de um contactor, em que A1 é a entrada, A2 é a saída. Voltando ainda cá acima, este contacto é um contacto do relé térmico. Se ele acusar uma avaria, ele vai disparar e vai abrir. Este agora está fechado, por isso se chama normalmente fechado. O 95, 96 significa o ímpar
que é uma entrada. O facto de eu utilizar o 95 significa que é de um aparelho de proteção. E 95, 96 é o normalmente fechado. E aqui o 97, 98 é o normalmente aberto deste mesmo elemento, porque tem o mesmo nome. Aqui chama-se F2, aqui também se chama F2. Aqui tem o S1, este é virado ao contrário, digamos assim, está fechado, isto é um botão de pressão que permite desligar o circuito e é um contacto normalmente fechado. E por isso mesmo se numera com 11, 12 ou, se existissem mais, se existisse um segundo, seria 21, 22. Mas continuava a ser sempre ímpar na entrada, par na saída e quando termina em 1, quer dizer que é normalmente termina em 1 na entrada e 2 na saída, significa que é sempre normalmente fechado. Este botão em baixo tem 13, 14. Logo, ele é um normalmente aberto e o simples facto de eu ver num equipamento o 13, 14, ou em alguns casos em que omitem este número 1 e aparece às vezes lá 3, 4, e se eu sei que é um botão de pressão que está num circuito de comando, eu sei que isto é um botão de pressão normalmente aberto. Portanto, a regra 1314 significa um contacto normalmente aberto. Eu tenho agora aqui 1314 KPM1 e tenho um 2324 KPM1. Significa que estes contactos que estão aqui são contactos auxiliares do contactor. E o contactor está identificado cá em baixo por KPM1. Estas lâmpadas que estão aqui, X1, X2 e H1, H2, são lâmpadas sinalizadoras. Uma para indicar que o circuito está a funcionar. Quando está a funcionar, o contactor liga e logo fecha aqui o KPM1. E esta para indicar que há uma avaria. Quando há uma avaria, o estado dos contactos do relé térmico mudam e este que está normalmente aberto passa a estar normalmente fechado. Estas são algumas regras muito básicas da numeração que não dispensam a leitura dos apontamentos fornecidos. Por hoje não vamos abordar mais nenhum aspecto, este esquema está minimamente explicado sob o ponto de vista simbólico. Depois, numa próxima aula, passaremos à interpretação do esquema sob o ponto de vista de funcionamento. Desde já agradeço a vossa atenção e até à próxima. Obrigado.